Oi, meus amores, tudo bem? Eu me chamo professora Ana Cláudia Sokolowski e vamos resolver agora algumas questões do básico de funções como treinamento de vestibular. Vamos lá? Vamos tirar todas essas dúvidas. Então, vamos lá. Questão 1. Domínio da relação R, XY pertencente a N cartesiano N, ou seja, X são números naturais e Y números naturais, tal que Y é igual a X menos 5 é. Então, vamos lá. Domínio, quais os valores que X pode assumir. Então, observem que não existe restrição, né, nesse caso, porque eu não tenho incógnita no denominador, nem dentro de uma raiz de índice par. Porém, o meu domínio precisa estar nos números naturais. E a gente sabe que nem todos os valores naturais que x assuma faz com que o resultado seja natural. Quando é que o resultado vai ser natural? Quando x menos 5 precisa ser maior ou igual a 0, que aí são números naturais. Então, x menos 5 tem que ser maior ou igual a 0, logo x tem que ser maior ou igual a 5, não é isso? Então, quem é o domínio dessa relação? O domínio são os números naturais maiores que 5, maiores ou iguais a 5. Então, eu posso escrever aqui, x pertence aos naturais, tal que x é maior ou igual a 5. Ou eu posso listar os números 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente. Joia? Então, vamos passar para a questão 2. Bora lá. Questão 2. Observe as funções dadas por f de x igual a 2x menos 2 e g de x igual a menos x mais 3. Se b é igual a g de a, então f de b vale, vamos lá. Ele está dizendo, gente, que b é g de a, ou seja, quem seria b? B é g quando eu substituo esse x aqui por a. Então, quem é b? B vai ser meu g de a. Logo, b vai ser menos a mais 3. E aí, ele quer f de b, ou seja, f quando eu substituo x por b. Então, no lugar de x, eu vou colocar o valor de b, que é menos a mais 3, menos 2. Agora, aqui, ó, a gente vai fazer distributiva, e aí eu vou ter menos 2a mais 6, menos 2. Logo, menos 2a mais 4. Então, f de b é menos 2a mais 4. Essa aqui é a nossa resposta. Joia? Então, vamos para a questão 3. Questão 3. Considere f de n uma função definida para todo n inteiro. Então, ó, n é um número inteiro. Tal que f de 2 é igual a 2 e f de p mais q é a mesma coisa de f de p vezes f de q. Isso daqui, gente, é uma propriedade dessa função que ele está me dando. Não vale para toda a função, certo? É para essa função. Ele diz que p e q são inteiros e quer f de 0. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que pensar em questão desse tipo. Como eu posso encontrar f de 0 usando os exemplos que ele me deu, ou seja, nesse caso, usando 2. Observem que 2 é a mesma coisa que 2 mais 0. Então, se eu disser que P é 2 e que Q é 0, olhem só, a gente vai ter F de 2 mais 0. Isso vai ser igual a F de 2 vezes F de 0. Notem que eu usei essa proposição aqui, ó, que ele me deu anteriormente. Eu vim aqui substituir P por 2 e Q por 0. Então, F de 2 mais 0 é F de 2. É igual a F de 2, que a gente sabe que é 2, vezes F de 0. Ou seja, 2 é igual a 2 vezes F de 0. Isso me dá F de 0 igual a 1. Pronto, acabou nossa questão. F de 0 é 1. Joia? Vamos para a questão 4.
Questão 4. Seja f de R em R, a função dada por f de x é igual a 100x menos 5. Então, o valor de f de 10 elevado a menos 5 menos f de 10 elevado a 5 sobre 10 elevado a menos 5 menos 10 elevado a 5 é... Então, vamos lá. Vamos substituir, gente. Ó, eu primeiro preciso substituir 10 elevado a menos 5 na f, para encontrar f de 10 elevado a menos 5, e 10 elevado a 5 na f, para encontrar f de 10 elevado a 5. Então, eu vou ter 100 vezes 10 elevado a menos 5 menos 5 menos 100 vezes 10 elevado a 5 menos 5. Note que aqui eu encontro f de 10 elevado a menos 5 e nesse de cá, f de 10 elevado a 5. Só que isso tudo está sobre 10 elevado a menos 5 menos 10 elevado a 5. Agora, vamos fazer a distributiva do sinal. Então, a gente vai ter 100 vezes 10 elevado a menos 5 menos 5 menos 100 vezes 10 elevado a 5 mais 5. Tudo isso sobre 10 elevado a menos 5 menos 10 elevado a 5. Vamos, ó. Menos 5 mais 5, 0. Então, note que a gente fica com 100 vezes 10 elevado a menos 5 menos 100 vezes 10 elevado a 5 sobre 10 elevado a menos 5 menos 10 elevado a 5. Note que 100 é termo comum aqui no numerador. Então, eu posso colocar ele em evidência. Quando eu fizer isso, eu vou ficar com 100 vezes 10 elevado a menos 5 menos 10 elevado a 5 sobre 10 elevado a menos 5 menos 10 elevado a 5. Olha, são iguais, né? 10 elevado a menos 5 menos 10 elevado a 5, eu posso simplificar com o denominador, que é o mesmo valor. Isso me sobra 100. Joia? Ana Cláudia, por que você aqui não já usou notação científica e colocou 100 como 10 ao quadrado? Gente, eu poderia ter feito isso, mas dificultaria muito mais meu processo. Normalmente, observem que nesse tipo de questão, ele me deu f de 10 elevado a 5 e no denominador 10 elevado a 5. F de 10 elevado a menos 5 e no denominador 10 elevado a menos 5. Então, normalmente, vai existir uma simplificação aqui. Então, antes da gente usar a notação científica para tentar simplificar o número, vamos ver o que a questão traz para mim, tá certo? Então, vamos para a próxima. Questão 5. A média dos valores de vendas de uma floricultura é de R$40. Assim, se X é o número de vendas na semana, o faturamento semanal é de R$40x. Admita também que o custo que corresponde a X vendas seja de 15x mais R$1.200. Se o lucro de uma determinada semana foi de R$2.000, qual foi o faturamento da semana? Vamos analisar a questão. Então, a primeira coisa que ele me diz é que se X é o número de vendas da semana, o faturamento semanal é R$40x. Ele também me diz que o custo que corresponde a X vendas, então o custo é de 15x mais 1.200. E me diz que o lucro da semana é de R$2.000. E ele quer que a gente diga quem é o faturamento semanal. Então, vamos pensar aqui primeiro o que é lucro. Lucro, galera, vamos lembrar? Lucro é o que eu faturo, o que eu vendo, não é isso? O que eu faturo, o que eu vendo, menos o que eu gasto, menos o meu custo, certo? Então, o que eu vendo, menos o que eu gasto, menos o meu custo. O lucro, a questão me diz que é R$2.000. O faturamento ou as vendas da semana é R$40x. O
o gasto, o custo daquela produção é 15x mais R$ 1.200. Pronto, agora a gente vai resolver a equação, não é isso? Fazer a distributiva do sinal, e aí a gente vai ficar com 2.000 igual a 40x menos 15x menos 1.200. 1.200 está negativo, vamos passar ele para o outro lado, positivo, não é isso? Então, vai ficar 2.000 mais 1.200, 3.200. E 40x menos 15x, 25x. 25 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, não é isso? Então, a gente vai ficar que x é 3.200 dividido por 25. Logo, x é 128. Mas x, ó, que a questão me diz, x é o número de vendas. Então, eu tenho 128 vendas. A questão me pede o faturamento da semana. Quem é o faturamento? Ele me disse, ó, que o faturamento semanal é 40x reais. Então, o faturamento vai ser 40 vezes 128. Então, eu tenho 5.120 reais. Esse é o faturamento da semana. Joia? Vamos para a questão 6. Considere f, a função real definida por f de x igual a 1 menos x sobre 2, para todo x no intervalo entre menos 3 fechado e 1 fechado. Seu conjunto imagem é... Como é que eu vou fazer essa questão? Olha só, ele já me dá o domínio. Se eu substituir esses limites do domínio, né, menos 3 e 1, na função, eu vou encontrar os limites da imagem, certo? Por quê? Porque o domínio é quem limita, né? Aqui eu tenho o limite dos valores de x, né? Logo, eu vou ter os limites das respostas, então, os limites dos valores de y. Então, se x for menos 3, eu vou ter que f de menos 3 vai ser 1 menos 3 sobre 2. Logo, eu vou ter 1 mais 3 meios, não é isso? Então, eu vou fazer 3 vezes 1, ou 2 vezes 1, perdão, 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Então, aqui eu vou ter que esse limite é 5 meios. Joia? Então, a imagem de x igual a menos 3 é 5 meios. Agora, se x for 1, f de 1 vai ser 1 menos 1 meio. 1 inteiro menos metade dele é metade dele. Então, aqui eu tenho que os limites são 1 meio e 5 meios. Então, quem vai ser a minha imagem? Note que para representar essa imagem, a gente precisa saber quem é menor e é maior, não é isso, gente? Então, se pegar 5 e dividir em duas partes é menor ou maior que pegar 1 e dividir em duas partes? Então, 5 meios vai ser maior do que 1 meio, não é isso? Então, meu intervalo inicial é 1 meio. E note que se o 1 estava fechado, a sua imagem também estará fechada. Então, 1 meio até 5 meios, que também é intervalo fechado. Joia? Vamos para a questão 7. Duas formigas partiram ao mesmo tempo e em direções diferentes do mesmo vértice de um triângulo equilátero de lado 2. Elas andaram sobre os lados do triângulo à velocidade de 1 cm por segundo, até retornar ao vértice inicial. Qual dos gráficos descreve a distância d entre as duas formigas em função do tempo? Vamos lá, vamos ver os dados. Ele diz que é um triângulo equilátero, então vamos lembrar, triângulo equilátero, lados iguais. Então ele diz que todos os lados desse triângulo têm 2 centímetros. E que a velocidade dela é de 1 centímetro por segundo. Ou seja, para
percorrer um dos lados, já que tem 2 centímetros, ela leva 2 segundos. E diz que ele faz isso até retornar ao vértice de onde eles partiram, não é isso? Bom, vamos pensar se elas saírem desse pontinho aqui, desse vérticezinho aqui, certo? Se elas saírem desse vértice, eu vou ter essa formiguinha aqui, ela vai andar no sentido anti-horário, não é isso? E a outra formiguinha no sentido horário. Mas ele diz que qual dos gráficos descreve a distância entre as duas formigas em função do tempo. Então, elas saem juntas do vértice. Se elas saem juntas, elas saem ambas do zero. E olha, então, ambas do zero. Eu vou pegar um dos gráficos aqui da resposta para a gente fazer o nosso gráfico, tá bom? Então, vou pegar o que está aqui em cima. Então, elas saem ambas do zero. Quando elas caminham, não é isso? Se elas têm a mesma velocidade, elas vão caminhar e essa distância vai aumentar um pouco. Com 2 segundos, que é o tempo que ela vai levar para andar os 2 centímetros, elas estarão nos vértices opostos e a distância entre elas será 2 centímetros. Só que elas vão vir aqui, elas vão vir andando, na metade a distância será de 1 centímetro. Quando chegar em 2 segundos, a distância entre elas é 2 centímetros, não é isso? Porque elas vão estar exatamente em vértices opostos. Aí, elas vão entrar aqui, nesse lado, né, do triângulo. Então, vamos apagar aqui, elas já fizeram esse percurso. Elas vão entrar aqui, nesse lado do triângulo. Vão vir para cá e a outra formiguinha vai vir para cá para baixo, não é isso? Em dado momento, no meio do percurso, bem no meio do percurso, elas vão se cruzar. No meio do percurso é 1 centímetro, não é isso? Então, no meio do percurso, elas não vão ter distância, não vai existir nenhuma distância entre elas. Então, a distância é 0. Então, vamos lá. Então, a gente estava no gráfico, a gente estava fazendo assim. Ela subiu de 0, chegou aqui em 2 segundos, a distância entre elas era 2 centímetros. Aí, no meio do percurso, 1 centímetro depois, não é isso? Porque na metade, elas se encontraram. Então, na metade, quando o tempo é 3 segundos, a distância entre elas é 0. Não é isso? Pronto. Aí, elas continuam percorrendo. Elas continuam percorrendo, sobem. Só que aí elas sobem, gente, e chegam novamente aos vértices opostos. A verdinha chega no de cá e a azulzinha no de cá. E, novamente, a distância entre elas é 2. Só que elas andaram 1 centímetro, não é isso? Então, elas andaram 1 centímetro e levaram 1 segundo. Ou seja, em 4 centímetros, a distância volta a ser 2. E aí, agora, elas já percorreram esse lado. Elas vão finalizar o percurso. Então, a formiguinha verde ela vai descer esse lado do triângulo e a formiguinha azul vai percorrer esse lado do triângulo. Então, elas vão percorrer de novo 2 centímetros em 2 segundos, não é isso? E vão se encontrar novamente. Então, é aqui que a distância estava o máximo, que são 2 segundos, ela vai voltar quando chegar em 6 segundos, porque vai de 4 a 6, ela volta a ser 0. Então, vamos ver quem está mais ou menos parecido com o meu gráfico. O gráfico que eu estou desenhando não é, né? Esse gráfico que eu estava desenhando não é, senão eles estariam um sobre o outro. Esse segundo gráfico não pode ser, porque ele diz que elas se encontram somente no instante 0 e no instante 6, e a gente sabe que não é isso, e que só existe um momento em que a distância entre elas é a máxima. Não, isso não acontece. O gráfico 3 não pode ser também, porque ele tem um pedaço constante. Ele diz que de 2 segundos a 4 segundos a distância entre elas é sempre 2, é um pedaço constante, e a gente sabe que para isso acontecer, ou elas não estariam no triângulo, ou elas estariam paradas, elas ficariam paradas 2 segundos, e não é o caso.
O gráfico 4, ó, faz exatamente o que eu desenhei aqui em cima, né? Devido às proporções da desenhista, não é mesmo? Então, elas sim estão juntas no instante 0, percorrem um lado do triângulo e se encontram na distância máxima no instante 2, onde cada uma está em um vértice, não é isso? Onde cada uma estava em um vértice. Aí elas percorrem esse lado aqui do triângulo e se encontram no meio do lado, um segundo depois. Então, em 3 segundos elas se encontram, a distância é 0. Elas finalizam esse lado e novamente se encontram na máxima distância, 1 segundo depois. Em 4 segundos a distância volta a ser máxima e aí elas finalizam o circuito do triângulo, se encontram novamente no ponto de partida e a distância é 0. Então, o gráfico que nós procuramos é esse gráfico aqui. Joia? Vamos passar então para a 8. Já que nós pulamos a questão 8, vamos para a questão 9. A questão 9 da FGV. A região do plano cartesiano determinada pelas inequações x mais y menor ou igual a 5, y menor ou igual a 3, x maior ou igual a 0 e y maior ou igual a 0, tem sua área representada por A. Qual é o valor de A? Vamos fazer um plano cartesiano, certo? Então, aqui a gente tem, vai ficar tortinho, mas é para a gente compreender. A gente tem que x mais y é menor ou igual a 5. Vamos pensar aqui nessa função, x mais y é menor ou igual a 5. Se x for 0, y tem que ser quanto para ser menor ou igual a 5? Y tem que ser menor ou igual a 5, não é isso? Se x for 0, y precisa ser 5 ou menos que 5. Então, y é menor ou igual a 5. Agora, se for o contrário, né? Se y for 0, x vai ser menor ou igual a 5, não é isso? Se y for 0. Então, observem que a gente vai ter a seguinte. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nessa função, a gente vai ter esse ponto e esse ponto, não é isso? Não, é tudo que é menor que isso. Aqui, x mais y é 5. Aqui, x mais y é 5. Se x for 1 e y for 4, vai ser 5. Se x for 2 e y for 3, vai ser 5. Se x for 4 e y for... Se x for 3 e y for 2, vai ser 5. Se x for 4 e y1, vai ser 5. Então, a gente vai ter essa retinha aqui. Já é? Pronto. Aí, ele diz que y tem que ser menor ou igual a 3. Então, y tem que ser daqui para baixo. Não é isso? Desse ponto para baixo. Então, aquela parte lá de cima a gente já vai descartar. Então, essa parte aqui a gente vai descartar. Aí, ele me diz também que x precisa ser maior ou igual a 0. Não é isso, ó? X maior ou igual a 0. Se x é maior ou igual a 0, todo o lado negativo vai ser descartado. Então, o lado de cá sai. Aí, ele me diz que y tem que ser maior ou igual a 0. Se y tem que ser maior ou igual a 0, todo esse lado negativo vai ser descartado. O que vai sobrar para a gente? Depois que a gente tirou tanta coisa, né? O que vai sobrar? Vai sobrar essa partezinha aqui. Não é isso? Essa partezinha aqui que sobra para a gente. Quem é essa parte agora que a gente vai calcular? Bom, aqui é um trapézio, não é isso? Então, vamos lá. Eu tenho base... Quem é a área? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Quem é a base maior aqui? 5, não é isso? Base maior é essa aqui, que é 5. Quem é a base menor? A base menor, galera, é essa aqui, não é isso? Que é quem? Qual o valor desse espaço aqui? E o valor desse espaço aqui vai ser 2. Como você sabe que é 2, Ana Cláudia? Porque observe
Nesse pontinho aqui, a gente sabe que y é 3. Para ficar igual ou menor a 5, x precisa ser 2. Se não for 2, não tem como, né? Ele não tem como fazer parte de x mais y. Menor ou igual a 5. Então, a base menor é 2. Quem é a altura? A altura vai ser esse espaço aqui, não é isso? Ou seja, a minha altura é 3. E tudo isso sobre 2. Então, eu tenho 7 vezes 3 sobre 2. Eu tenho 21 meios, logo, eu tenho 10,5 unidades de área. Joia? Vamos ver a questão 10. Questão 10. O gráfico a seguir mostra o início da trajetória de um robô que parte do ponto A, que tem como coordenada 2, 0, movimentando-se para cima ou para a direita, com velocidade de 1 unidade de comprimento por segundo no plano cartesiano. O gráfico exemplifica uma trajetória desse robô durante 6 segundos. Que é esse gráfico aqui, não é isso? Supondo que esse robô continue essa mesma trajetória, qual será a sua coordenada após 18 segundos de caminhada, contando o tempo a partir do ponto A? Então, vamos ver os dados da questão novamente. Note que ele me diz que ele se movimenta para cima ou para a direita. Então, para cima ou para a direita, com a velocidade de 1 unidade de comprimento por segundo no plano cartesiano. Então, a cada 1 segundo, ele faz um quadradinho, certo? O gráfico exemplifica uma trajetória, não é a trajetória, existem diversas trajetórias possíveis para esse robô. Joia? Então, tá, existem diversas trajetórias. Tá vendo que ele tá falando uma, mas a questão diz: supondo que esse robô continue essa mesma trajetória. Então, mesmo que a gente perceba que existem outras trajetórias possíveis, ele quer que ele continue essa mesma trajetória. Que trajetória é essa? Subir um ponto e andar para a direita 2 pontos. Para cima 1 ponto, para a direita 2 pontos. 16 segundos de caminhada é fazer isso com 16 quadradinhos, não é isso? Então, qual será a sua coordenada? 16 não, desculpa, 18. Qual será a sua coordenada após 18 segundos de caminhada, contando o tempo a partir do ponto A? Ou seja, já contando esses 6 segundos que ele caminhou. Então, se a gente for já contar esses 6 segundos, faltam 12, não é isso? Então, vamos lá. Se faltam 12, eu vou subir 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18. Ele para aqui. Ele quer saber qual será a coordenada. Qual será essa coordenada? 14 e 6. 14 e 6. Essa é a coordenada do nosso, certo? 14x, 6 de y. Vamos continuar agora para a questão 11. No labirinto em um parque de diversões, representado pela malha quadriculada, encontram-se 7 crianças: Ana, Carol, Samantha, Denise, Roberta, Eliana e Larissa, representadas por pontos, identificados pela letra inicial do nome de cada uma delas. A malha é formada por quadrados, cujos lados medem 1 centímetro. Considere que cada criança pode se deslocar apenas na direção vertical ou horizontal dentro do labirinto. Desse modo, Ana encontra-se equidistante de Samantha e de... Primeira coisa, equidistante é a mesma distância. Equidistante é a mesma distância. Então, Ana se encontra equidistante, ou seja, ela percorrer aquela distância de Samantha e de quem? Qual é a distância de Ana até Samantha? Vamos lá, de Ana ela faz 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, porque ela só pode se deslocar horizontal ou verticalmente. Então, ela desce e vai para a direita. São 5 a distância de Ana para Samantha.
Então, eu vou ter que contar com a distância de Ana para os outros, não é isso? Vamos apagar aqui de Samantha e ver os outros. Vamos lá. A distância de Ana para Carol é, ó, 1, 2, 3 casinhas. Então, são 3 centímetros. Não é o caso. Vamos lá. Qual é a distância de Ana até Eliana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é o caso. A gente está procurando 5. 6 não. 6 é a distância de Ana até Eliana. Não é isso? A gente está procurando 5, que é a distância de Ana até Samantha. Agora aqui. Qual a distância de Ana até Denise? 1, 2, 3, 4, 5. Então, Ana se encontra aqui distante de Samantha e de Denise. Pronto, acabou a questão. Joia? Vamos lá, vamos seguir. Questão 12. A função E de Euler determina para cada número natural n a quantidade de números naturais menores do que n, cujo máximo divisor comum com n é igual a 1. Por exemplo, E6 é igual a 2, pois os números menores que 6 com tal propriedade são 1 e 5. Primeiro vamos explicar o que ele está dizendo, né? Ele está dizendo o seguinte, que a função Euler de 6 é 2 por quê? Porque se eu for analisar os números menores que 6, quais são os números menores que 6? 1, 2, 3, 4 e 5. Então, quando eu for analisar o MDC desses números com 6, eu vou ter o MDC de 1 com 6 é 1. Eles não têm divisores comuns. O MDC de 2 com 6 é o próprio 2, não é isso? Porque 6 é divisível por 2. A mesma coisa vai acontecer com 3. E o MDC de 6 com 4 é 2, porque ambos são divisíveis por 2. O MDC de 6 com 5 é 1 também. 5 é primo, só divide por 1 e por 5. Então, ele não tem divisor comum, certo? Então, quando é que o MDC entre dois números é 1? É quando eles não têm divisores comuns. Esses números são o que a gente chama de números primos entre si. Então, quando o MDC é igual a 1, a gente chama os números de primos entre si. Então, essa função Euler me determina o seguinte, determina a quantidade de números que são primos entre si, como aquele número que eu estou usando. Então, ele quer saber quantos números são primos entre si com aquele número. Então, vou escrever aqui, ó. Quantos tem MDC igual a 1? Então, ele pergunta, qual o valor máximo de E de n para n entre 20 e 25? Ou seja, quem é o número que estaria aqui? Quem é E de n? Vamos pensar aqui. Se n for 20. Se n for 20, gente, os números menores que 20 são 1, 2, 3, 4, 5 até 19, certo? Eu vou ter vários números que não tem MDC igual a 1, não é isso? Com 20, porque 20 é par. Então, todo número par não tem MDC igual a 1. Então, eu vou excluir, no mínimo, os números pares, certo? Os números pares não vão ter MDC igual a 1. Como 20 também é divisível por 5, eu vou excluir também os números que são múltiplos de 5, porque eles vão ter MDC igual a 5. Então, os números que vão ter MDC igual a 1 vão ser 1, 2 não pode, que é par, 3, 4 não pode, que é par, 5 não pode, 6 não pode, que é par, 7, 8 não pode, que é par, 9, 10 não pode, 11, 12 não pode, 13, 14 não, 15 não, 16 não, 17, 18 não, 19 sim, e aí 20 parou. Esses números são números primos? Não, não são números primos. A gente precisa perceber isso, ó, 9 e 1 não são primos, para depois a gente não achar que são todos os números primos. Quando a gente pensa em n igual a 21, a gente vai pensar na mesma coisa. 21
é múltiplo de 3 e de 7. Ou seja, todos os números que tem 3 ou 7 na fatoração, a gente vai excluir. Então, por exemplo, 21 tem BDC igual a 1 com 1? Sim. Com 2? Sim. Com 3? Não. Com 4? Sim. Com 5? Sim. Com 6? Não. Com 7? Não. Com 8? Sim. Com 9? Não. E assim sucessivamente. A gente pode construir. Mas observem. Se a gente ficar fazendo isso para todos os números, né? 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25, nós vamos demorar muito. Pense o seguinte, 23 desses 5 números que ele me deu é um único número primo. 23 é número primo. O que é número primo? Número primo só tem como divisores, ele só é divisível por ele mesmo e por 1. Então, se o número primo só é divisível por ele mesmo e por 1, ele só tem 2 divisores, né? Quais são os divisores de 23? 1 e 23. Então, se 23 só tem 1 e 23 como divisores, todos os outros números não terão divisores em comum com ele. Todos os outros números menores que ele não terão divisores em comum com ele. Logo, serão primos entre si dele. Joia? Vou repetir. Quais são os divisores de 23? Os divisores de 23 são 1 e 23. Significa que todos os números menores que ele não têm divisores em comum com ele. Só tem 1. Então, todos os números menores que ele só tem em comum o número 1. Logo, são primos entre si. Então, quantos números tem BDC igual a 1? Quando n é 23, são 22, porque são 22 números menores que 23. Então, é de 23, vou mudar aqui a cor, ó, é de 23, é 22. Então, qual o valor máximo de E de n? 22. Joia? Vamos para a questão 13. Sabendo que A é um número real, considere a função f de x igual a ax mais 2, definida para todo número real x, se f de 1 é 1. Então, ele quer saber aqui qual o valor de A, certo? Então, vamos usar os dados que ele me deu, né? Então, vamos lá. Ele me diz que f de 1 é 1. Vamos fazer f de 1 primeiro. Quem seria f de 1? F de 1 seria A vezes 1 mais 2. A vezes 1 mais 2. Logo, A mais 2. Então, eu teria F, ficaria com F de A mais 2. É 1. Bom, se é F de A mais 2 que é 1, significa que X é A mais 2. Não é isso? Então, eu vou ter que A F de 1 seria A vezes A mais 2 mais 2. Isso é 1. Bem, esse 2 aqui ficou trágico, né? Então, eu tenho A ao quadrado mais 2A mais 2 é igual a 1. 1 tá positivo, passa para o lado de cá negativo. Eu vou ter que A ao quadrado mais 2A mais 1 é 0. Então, eu tenho uma equação quadrática. Como é que eu vou encontrar A? Bhaskara. Então, quem vai ser delta? Então, quem vai ser delta? Delta vai ser B ao quadrado menos 4A vezes C. Ou seja, é 0, né? 4 menos 4 é 0. Então, quem é A? Menos B, mais ou menos raiz de 0, que é 0, sobre 2A, que é sobre 2. Então, A é menos 1.
que é a resposta que ele quer. Vamos para a questão 14. Questão 14. Tendo em vista que A e B são números reais positivos, que A é diferente de B, considere a função f de x igual a A vezes B elevado a x, definida para todo número real x. Logo, f de 2 é igual a... Vamos lá. E ele me deu as alternativas, não é isso? Quem seria f de 2 usando essa função? Seria f de 2 seria A vezes B elevado a 2. Não é isso? Isso é f de 2. Então, vamos analisar as alternativas que ele me dá, né? Vamos ver aqui. Vamos para a alternativa A. Na alternativa A, eu tenho raiz de f de 1 vezes f de 3. Isso seria raiz de A vezes B elevado a 1 vezes A vezes B elevado a 3. Isso seria A ao quadrado vezes BA quarto. Quando eu tiro da raiz, como é que vai ser? O A vai sair todo e o B, a quarta, vai sair como B ao quadrado. Logo, eu vou ter A vezes B ao quadrado, que é a alternativa que eu quero, letra A. Mas vamos analisar as outras, para que a gente entenda por que as outras não podem ser. A letra B. F de 1 sobre F de 3. F de 1 seria A vezes B e F de 3, A vezes B ao cubo. Bom, aqui eu posso simplificar A com A e eu ficaria com divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Eu ficaria com B elevado a menos 2 ou 1 sobre B ao quadrado. Não tem nada a ver com F de 2, não é mesmo? Então, vamos para a próxima, letra C, que seria F de 1 vezes F de 3. Então, ficaria com A vezes B vezes A vezes B ao cubo. Então, aqui eu ia ficar com produto de potências de mesma base, conserva a base, somos expoentes, e eu ia ficar com A ao quadrado vezes B à quarta. Aqui não tem nada a ver com o que a questão pede, né? E aí, vamos para a letra D, que diz que f de 0 ao cubo. Quem seria f de 0? Para começar, primeiro, quem é f de 0? F de 0 é A vezes B elevado a 0. Isso daqui estaria elevado ao cubo. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, eu teria A vezes 1 elevado ao cubo. A vezes 1, A. Então, eu ficaria com A elevado ao cubo, que foge completamente de f de 2. Por isso, a resposta correta é a letra A. Joia? Vamos para a 15ª questão e última. Vamos à última questão, que é uma questão do Enem. Ela parece muito difícil porque ela é grande, mas ela não é. Vamos comigo que eu vou lhe ajudar. Então, vamos lá. Nos processos industriais, como na indústria de cerâmica, é necessário o uso de um forno que são capazes de produzir elevadas temperaturas e, em muitas situações, o tempo de elevação dessa temperatura deve ser controlado para garantir a qualidade do produto final e a economia no processo. Em uma indústria de cerâmica, o forno é programado para levar a temperatura ao longo do tempo de acordo com essa função, em que T é o valor da temperatura, T maiúsculo é o valor da temperatura atingida pelo forno em graus Celsius e T minúsculo é o tempo, em minutos, decorridos desde o instante que o forno é ligado. Uma peça deve ser colocada nesse forno quando a temperatura for de 48 graus Celsius e retirada quando for de 200 graus Celsius. O tempo de permanência dessa peça no forno em minutos é igual a... Vamos passar para um slide com mais espaço. Então, vamos considerar, a função é essa, certo? Ele quer saber quem é T minúsculo quando T maiúsculo é 48 graus Celsius, que é quando inicia, quando ele coloca a peça, e quando T maiúsculo é 200 graus Celsius, que é quando ele retira a peça. Galera,
Se ele coloca com 48 segundos, ou 48 graus Celsius, então eu vou usar essa primeira função, não é isso? Que é tempo, logo quando eu inicio. Então, eu tenho que 48 vai ser igual a 7/5 vezes tzinho mais 20. 20 está positivo, passa para o outro lado, negativo. Então, 48 menos 20 é igual a 7t sobre 5. 28 é igual a 7t sobre 5. 5 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. 28 vezes 5, então, vai ser 28 vezes 5, vai ser 140. Então, 7 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Vou fazer 140 dividido por 7. Então, T vai ser 20 minutos. Certo? Passaram 20 minutos. Então, ele coloca a peça no forno depois de 20 minutos do forno ligado, certo? Colocou a peça no forno, pronto. Então, aí ele retira com 200 graus Celsius. Provavelmente a retirada já passou de 100 minutos, não é isso? Ana Cláudia, você está dizendo provavelmente? Provavelmente, pode ser que não tenha passado, mas pela lógica, sim, passou. Como é que a gente vai perceber que não passou? Se nós resolvermos e não der um número muito cabível, certo? Mas vamos lá, vamos fazer o de 200. 200, então, vai ser igual a 2 sobre 125 t ao quadrado, menos 16/5 t, mais 320. 200 está positivo, passa para o outro lado, negativo. Então, eu tenho 2 sobre 125 t ao quadrado, menos 16t sobre 5, mais 120. Isso vai ser igual a 0. Vamos multiplicar tudo por 125 para tirar esse denominador, para facilitar a nossa conta. Então, a gente pode fazer aqui vezes 125, vezes 125 e vezes 125. No primeiro termo, vezes 125 vai dar 2, não é isso? Então, eu vou ter aqui 2t ao quadrado menos, nesse caso aqui, 125. Quando eu dividir por 5 dá 1. E aqui, 125 por 5 dá 25. E aí, eu vou multiplicar 25 por 16. Então, eu vou ter 16 vezes 25, 400t. E 120 vezes 125, a gente vai ter 25 mil. Que 25 mil? 15 mil, né? 120 vezes 125, 15 mil. Pronto. Tá bom. Vamos simplificar por 2, que facilita a nossa vida também. O que vocês acham? Que aí aqui eu vou ter t ao quadrado, menos 200t, mais 7.500, dividido por 2, certo? Agora a gente vai fazer o quê? Bhaskara, não é isso? Então, vamos no Bhaskara. Delta é b ao quadrado, 200 ao quadrado vai ser quanto? 40 mil menos 4 vezes A vezes C, que é 7.500. Então, vai ser 40 mil menos 30 mil. Então, é 10 mil, certo? Quem é T? T é B ao quadrado, ou menos B, 200, mais ou menos raiz de 10 mil. 10 mil é 10 a quarta, a raiz de 10 mil é 100. Então, mais ou menos 100 sobre 2A, ou seja, sobre 2. Então, eu tenho que T pode ser 200 mais 100, 300 sobre 2, que são 150 minutos. E 200 menos 100
100 sobre 2, que são 50 minutos. Mas a questão me diz que essa fórmula a gente usa para ter maior que 100. Então, 50 minutos não pode ser usado. Logo, é 150. Ah, bom. E agora, qual é a resposta? Bom, ele quer saber o tempo que a peça ficou no forno. Eu coloquei ela com 20 minutos e retirei ela com 150 minutos. Então, ela ficou quanto tempo no forno? 150 menos 20, ela ficou 130 minutos no forno. Joia? É isso aí, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês. Bons estudos e até a próxima. Tchau!